E aí, gurizada, beleza? Essa parte aqui é só um teste para ver se vai ficar bom esse estilo aqui. Eu vou mandar esse vídeo para vocês e vocês me dizem se eu continuo ou não, tá? A primeira coisa que eu vou explicar é a densidade de linha de força, que é importante para entender o campo elétrico uniforme, tá? Que é o seguinte: os campos elétricos eles são proporcionais à densidade das linhas, ou seja, quanto mais próximas essas linhas de força uma das outras, mais intenso é o campo elétrico. Ou seja, vamos ver o campo em A. O campo em A, as linhas estão muito afastadas, estão mais afastadas que nos pontos C e nos pontos B. Então quer dizer que no ponto A, o campo elétrico é o de menor intensidade, certo? No campo C, ele está entre o campo B de densidade e entre o campo A. Então ele não é nem tão forte que nem o campo B e nem tão fraco que nem o A. Então ele está entre os dois. Já o campo B é o que a proximidade entre as linhas de força é a menor. A menor proximidade e todas estão bem juntinhas. As 5 estão no espaço bem menor de distância, numa distância bem menor do que os dos pontos A e dos pontos C. Então, a intensidade do campo elétrico em B é a maior. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as distâncias, as superfícies equipotenciais. Basicamente, são todos os pontos do espaço, ou seja, do 3D. Vou escrever aqui, porque isso é importante. São todos os pontos do 3D, do espaço, em que o potencial elétrico é igual. Basicamente, vamos relembrar da fórmula do potencial elétrico. V, potencial elétrico, é igual a constante eletrostática, vezes a carga fixa, a carga que está fazendo o campo elétrico, dividido pela distância. Basicamente, quando a distância aumenta, o potencial vai diminuir. E quando a carga aumenta, então o potencial aumenta junto. Basicamente é isso. Isso aqui é a definição de diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Então, sobre uma mesma distância d, o potencial vai ser igual. Então a gente vai, por exemplo, vai fixar essa carga aqui no meio, ela é positiva, então vou dizer que Q é igual a mais 1 microcoulomb. Uma medida que aparece bastante, né? 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E vamos dizer que a carga ela tá numa distância 10 centímetros. Então essa carga aqui está a uma distância 10 centímetros da carga que está fazendo o campo elétrico, aqui 10 centímetros, certo? Então, se eu olhar aqui e, por exemplo, botar outra carga aqui e ela está a 10 centímetros, ela vai ter o mesmo potencial? Sim, né? Porque como só depende da distância e da carga fixa, dessa carga aqui no meio, então quer dizer que essa parte aqui vai ter o mesmo potencial elétrico. Tá, então isso significa que se eu pegar uma esfera e qualquer ponto da esfera que estiver a 10 centímetros dela, vai ter um potencial igual, vai ter o mesmo valor de potencial. Ou seja, assim cria-se a ideia das superfícies equipotenciais. São todos os pontos do espaço do tridimensional que estão a uma mesma distância da carga de origem. Isso muda um pouco na definição de campo elétrico uniforme, que é essa placa aqui, que eu vou explicar um pouco depois. Mas é basicamente essa a ideia. São as superfícies equipotenciais são todos os pontos de espaço em que o potencial elétrico é igual. Basicamente, é bom relembrar e falar isso, é que vamos dizer que vou botar aqui embaixo,
que existe uma superfície equipotencial que seja assim, beleza? É uma superfície hipotética. Qualquer linha de força que estiver passando por ela, uma linha de força aqui que estiver passando por ela, do campo, que nem essas aqui azuis, ela vai estar no ângulo de 90 graus com essa superfície equipotencial. Ou seja, aqui nessa linha de campo, essa linha de força aqui, ela está ao ângulo de 90 graus com essa superfície equipotencial. Isso é uma regra, isso acontece com todas as superfícies equipotenciais relacionando-se a seu campo elétrico. Então, se vocês tiverem algum campo elétrico aqui e outro campo elétrico que faz assim, por exemplo, se a superfície equipotencial fizer assim, e elas fizerem um ângulo de 90 graus, ela está válida. Vamos para a segunda parte. Agora eu vou começar a definir o que é o campo elétrico uniforme. Basicamente, o campo elétrico uniforme é uma região do espaço onde todos os vetores campo elétrico, todas as linhas de força, têm o mesmo sentido, a mesma direção e a mesma intensidade. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, e ver para onde é que está o campo elétrico, ele está para lá e tem intensidade E. Assim como se eu pegar um ponto aqui, eu vou ver que a intensidade, a direção e o sentido têm o mesmo módulo. Então, esses dois aqui têm a mesma intensidade. O campo elétrico uniforme, ele pode ser aproximado, normalmente acontece quando tem uma placa positiva aqui desse lado e uma placa negativa do outro lado. Ok? Agora eu vou dizer uma coisa que pode ser provada depois, eu acho que não cabe agora provar isso, mas quando eu me aproximo para lá, para a direção do campo positivo, o potencial aumenta. Ou seja, vamos comparar o potencial nessa linha aqui e o potencial nessa linha aqui. A gente pode aproximar usando a fórmula, né? A fórmula do campo elétrico seria K vezes Q, sendo que a carga fixa, dividido pela distância. Quanto mais perto dessa parte positiva, maior vai ser o potencial. Então quer dizer que V1, sendo mais perto da parte positiva, então menor a distância, vai ser maior do que V2. Então a gente pode dizer, por exemplo, que V1 é mais 100 volts. Então seria cabível dizer que o V2 seria menos 10 volts. Certo? E aplicando aquele conceito que eu falei antes sobre a densidade das linhas de força, a gente pode ver que em todos os pontos eles possuem a mesma densidade, ou seja, em todos os pontos tem a mesma intensidade de campo elétrico. Dá para dizer também que como as linhas de força estão igualmente espaçadas, ou seja, elas são paralelas e estão igualmente espaçadas por uma distância d, ou seja, aqui entre essa linha de força e essa linha de força é uma distância d, entre essa linha de força, essa linha de força e essa linha de força também vai ser uma distância d. Então quer dizer que a densidade em todos os pontos, densidade de linhas de força, é igual. Então quer dizer que o campo elétrico tem a sua intensidade igual em todos os pontos dele. Bom, eu fiz um pequeno exemplo aqui para contextualizar vocês para a matéria que vem a seguir, beleza? Vamos ler o exemplo. Um corpo de massa m faz um deslocamento sob um campo gravitacional de intensidade g. Sabendo que ele vai de uma altura h para uma altura h, calcule o trabalho da força-peso. Ok. Então é o seguinte, primeiro a gente vai ter que lembrar das aulas do primeiro ano, que basicamente dizem duas coisas. A energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade
vezes a altura. Outra coisa é a definição de trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, o Dzinho. Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é calcular a energia potencial gravitacional em cada um dos pontos. Nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 1. No ponto 1, a energia potencial gravitacional, no ponto referente ao ponto 1, é igual à massa do objeto, m, vezes a gravidade, que é igual nos dois, vezes a altura h, certo? Já nesse ponto aqui, que é o ponto final, vai ser ponto 2, que eu vou chamar, vai ser a energia potencial. Droga, tá. Energia potencial gravitacional do ponto 2 é igual a massa vezes a gravidade vezes o Hzinho. Ok, definimos a energia potencial nos dois pontos. Agora vamos aplicar o peso na definição de trabalho. Bom, a gente primeiro sabe que essa força que está envolvida nesse trabalho aqui é igual a força-peso, que é igual, o P é igual a mg, né? Massa vezes aceleração, massa vezes a aceleração da gravidade. O deslocamento, nesse caso, o que acontece? O deslocamento, o deslocamento, o deslocamento para o trabalho na força gravitacional do peso, ela apenas importa na altura que variou. Por quê? Porque vocês lembram daquela. Olha o seguinte, é porque a força-peso é uma força conservativa. Ela apenas depende da posição inicial e da posição final. Não depende por onde passou. Ele pode ter ido para o infinito e depois ter voltado para cá. A variação de energia, o trabalho final, relacionando esse primeiro ponto e esse segundo ponto, é igual apenas à diferença de alturas. Então quer dizer que a distância vai ser Hzão, é isso? Isso, Hzão menos Hzinho. As diferentes alturas, né? Vai daqui desse ponto, até um ponto aqui. Essa distância aqui é Hzão menos Hzinho. Opa, Hzinho. Certo. Então a gente vai aplicar aqui o trabalho. Então. O trabalho da força-peso é igual a m vezes g vezes a distância, que é Hzão menos Hzinho. Certo? Então a gente vai fazer a distributiva aqui. Vai para o Hzão, vai para Hzinho. O trabalho da força-peso, então, vai ser mg Hzão menos mg Hzinho. Mas espera aí. mg Hzão é a energia potencial gravitacional do ponto 1. E o mg Hzinho é a energia potencial gravitacional do ponto 2. Então quer dizer que o trabalho da força-peso é igual à energia potencial gravitacional do ponto 1, né? Do ponto 1, do ponto que começou, menos a energia potencial gravitacional do mgh, né? Ponto 2. Então, basicamente, o trabalho da força-peso, ao invés do que a gente está acostumado, que é potencial, energia final menos inicial, para saber a variação, o trabalho, na verdade, é a energia potencial gravitacional do início menos energia potencial gravitacional do final. Nesse caso, como m e g são constantes e h é maior, então quer dizer que o trabalho da força-peso vai ser positivo, né? Porque hzão é maior que hzinho. Então quer dizer que hzão menos hzinho vai ser um valor positivo. Então quer dizer que esse valor aqui vai ser maior que zero.
esse conceito vai se aplicar também ao trabalho da força elétrica, que a gente vai ver a seguir. Bom, agora eu vou usar a prova que a gente fez anteriormente para explicar um pouco o trabalho da força elétrica. A gente precisa entender que a força elétrica também vai ser uma força conservativa, ou seja, ela age de uma maneira similar à força gravitacional. Então quer dizer que a gente pode aplicar aquela fórmula do trabalho aqui também. Ou seja, a fórmula do trabalho dessa força conservativa vai ser igual à energia potencial no início menos a energia potencial no final. Ok. Agora a gente vai ver, agora a gente tem que relembrar qual que é o conceito de energia potencial. Energia potencial, o conceito, diria a fórmula, né? Energia potencial para uma força elétrica seria o potencial elétrico vezes a carga. O potencial no ponto, vamos dizer o ponto A, vai dar a energia potencial do ponto A. Então, potencial elétrico de A multiplicado pela carga vai ser igual a energia potencial. Ok. Então, a gente pode substituir aqui, né? O trabalho vai ser igual ao, ao potencial no início vezes a carga, menos o potencial no final vezes a carga. Bom, a gente está considerando duas cargas que têm o mesmo valor, né? Que elas só foram, por exemplo, desse ponto aqui para esse ponto aqui. Vamos dizer que o VA seria o VI, né, o valor inicial, e o VB seria o valor final. Então ela vai do potencial inicial, aqui nesse ponto aqui, e vai para um outro potencial final. Esse potencial, como a gente viu, é menor, né? Aqui seria, por exemplo, mais 10 volts, e aqui seria mais 20 volts. É um valor apropriado, porque quanto mais perto da carga positiva, é o maior é o potencial. Bom, então, como essas carguinhas são iguais, então a gente vai pôr elas em evidência. O trabalho é igual a carga vezes o VI menos o VF. Olha só, isso aqui, então está querendo dizer que o trabalho é igual exatamente à diferença de potencial entre os dois pontos. Então seria o potencial inicial menos o potencial final. Então tu só precisa saber esses dois aqui. Então quer dizer, então normalmente a gente muda esse VI menos VF para uma única variável, que seria U. U é a chamada diferença de potencial, DDP. Então quer dizer que o trabalho vai ser igual a Q vezes U, diferença de potencial, potencial inicial menos o potencial final. Ok, para encerrar a aula, a gente vai ver como é que calcula o trabalho da força elétrica no caso específico, quando o campo elétrico é uniforme, como eu já havia explicado anteriormente. Então, a gente vai supor que tem uma carga elétrica positiva aqui nesse ponto. Só um momento, deu. E ela vai fazer um deslocamento, porque basicamente, como a carga é positiva aqui, ela vai ser atraída pelo negativo, que tem uma placa grande aqui negativa, né? Aqui nesse ponto aqui, ela tem um potencial VA. Nesse ponto aqui, vai ter um potencial VB. Ela vai fazer esse deslocamento aqui, ó, que tem uma distância D, certo? E a força, ela vai apontar para cá, né? Já que ela vai estar se direcionando à parte negativa. Então, a gente pode aplicar o conceito de trabalho aqui. O trabalho
é igual a força vezes deslocamento. E nesse caso aqui vai ser a força elétrica, né? Força elétrica vezes o Dzinho que a gente já marcou aqui. Pelo que a gente já falou anteriormente, o trabalho da força elétrica vai ser igual a Qzinho vezes U, ok? Qzinho vezes U. Tá, então esses dois trabalhos aqui são iguais, né? Então quer dizer que... Vou dizer que esse aqui é o trabalho linha, tá? Então quer dizer que o trabalho é igual ao trabalho linha. Então quer dizer que F e, força elétrica, vezes a distância é igual a Q vezes U. Mas a gente aprendeu anteriormente que o campo elétrico é igual a força elétrica dividido por Q, é isso? É isso, tá. Então quer dizer que o campo elétrico vezes a carga é igual a força elétrica. Então essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 2, a gente vai substituir uma na outra. Vou aqui na direita. Quer dizer que campo vezes a carga vezes a distância, substituir aqui, né? É igual a carga vezes U. Tá, essa força aqui, a gente está dizendo que é dessa partícula aqui, que tem uma carga aqui. Mas esse trabalho aqui, a gente também está falando dessa carga aqui. Então quer dizer que a gente pode cortar elas, né? Elas são iguais. Então a gente se resume a dizer que E vezes D é igual a U. Por que isso aqui é importante? Lembra que a gente tinha falado que o campo elétrico, num campo elétrico uniforme, ele é igual em todos os pontos? Então quer dizer que se eu souber o campo elétrico em qualquer um desses pontos, eu vou saber quanto que é no ponto que está essa carga aqui. O que é muito mais fácil do que uma força elétrica, já que a força elétrica ela pode variar com a carga, né? Mas o campo elétrico ele é igual em todos os pontos, não importa a carga. Então, essa aqui vai ser uma fórmula importante quando vocês quiserem fazer uma variação de potencial, quando uma carga fizer uma variação de potencial com deslocamento em um campo elétrico uniforme. É isso.